gente vai ter agora aqui no Espaço Mais Vozes um debate. Vamos ouvir os argumentos a favor e contra um projeto que foi apresentado, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre ainda no final do ano passado. E está agora nas mãos do prefeito Sebastião Melo, tem até o dia 20 de março para decidir se sanciona, se veta ou silencia. A Câmara de Vereadores aprovou esse projeto, apresentado pelo vereador Ramiro Rosário, do PSDB, sobre a desobrigação das portas giratórias nas agências bancárias de Porto Alegre. Nós vamos ouvir os argumentos e entender em que casos a legislação desobrigaria a porta giratória em instituições bancárias, instituições financeiras, e quais são os argumentos dos bancários que vêm fazendo, inclusive, uma campanha. A gente olha nas ruas, ouve no rádio, uma campanha contra esse projeto de lei aprovado pelos vereadores, pedindo que o prefeito vete essa proposta de mudança na legislação. Deixa eu apresentar os nossos convidados. Vereador Ramiro Rosário, do PSDB, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha, muito especialmente as mulheres aí que nos acompanham hoje nesse Dia Internacional da Mulher. Também a Priscila, que vai participar desse debate aqui, um feliz Dia da Mulher a ela. Priscila Aguirres, diretora do Sindibancário, Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, e da FETRAF-RS, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul. Priscila, bom dia. Bom dia, Stout. Bom dia a todos. Eu vou pedir primeiro, então, que o vereador, como ele apresentou o projeto que foi apresentado aos colegas e aprovado na Câmara de Vereadores, primeiro explique qual é a proposta e qual é o argumento para ele apresentar essa mudança de legislação. Stout, em primeiro lugar, é importante reforçar aqui que eu sou um vereador que trabalha em Porto Alegre pela inovação, pela desburocratização, pela retirada das amarras estatais existentes no dia a dia das empresas, dos cidadãos porto-alegrenses, e também que trabalha pela geração de emprego e renda. E esse projeto de lei apresentado no ano passado e aprovado, ele dialoga com esses 3 pontos. Primeiro ponto, inovação. Nós sabemos hoje que as instituições financeiras, os bancos, eles passam por uma profunda transformação devido à tecnologia. Eu costumo brincar, Stout, e acredito que muitos ouvintes da Gaúcha talvez se identifiquem com isso também, que a minha filha, que completará 2 anos na próxima semana, dificilmente na fase adulta dela, ela pisará numa agência bancária. A realidade dos bancos, das instituições financeiras, é que a tecnologia veio para ficar, cada vez mais estão digitalizando os seus serviços e também estão abrindo seu portfólio de serviços ofertados aos seus clientes. Hoje um banco não serve mais simplesmente para mera guarda de dinheiro, para depósitos, para saques, para empréstimos. O portfólio dos bancos vai muito além. Há bancos que estão se especializando, por exemplo, na compra e venda de ações, em negócios imobiliários e até mesmo em relacionamento com os clientes, em educação financeira. Então, a realidade imposta hoje nas instituições bancárias no país inteiro, não é uma prerrogativa de Porto Alegre, é essa. Segundo ponto, com relação à desburocratização. Nós temos uma lei em Porto Alegre, tínhamos, agora com essa lei aprovada, ela retira a obrigatoriedade, veja bem, a obrigatoriedade de portas giratórias em agências bancárias, em instituições, mas nós tivemos o cuidado de não tratar agências bancárias de forma ampla, de forma geral. Nós retiramos a obrigatoriedade das portas giratórias naquelas agências que não lidem com numerário, ou seja, agências, como eu disse antes, de relacionamento com o cliente, agências de negócios imobiliários, agências que fazem essa parte de compra e venda de ações, agências, portanto, que não têm um cofre, não têm a grande circulação de dinheiro, de depósitos e de saques naqueles espaços, bem como também os locais de autoatendimento, o que já é uma realidade, sejamos francos, hoje na cidade. Nós temos caixas eletrônicos na parte da frente das agências, que os clientes já, ao ingressar na agência, não passam pela porta giratória. A porta giratória se dá para dentro da agência, onde há aquela circulação de dinheiros, o depósito e saque em maior volume, com atendentes nos caixas e por aí vai. Na parte de autoatendimento, na parte de caixas eletrônicos, nós já não temos, na realidade, na prática da cidade, as portas giratórias
e com a nossa lei buscando desburocratizar, buscando colocar a vida real dentro daquilo que está escrito na norma da legislação de Porto Alegre, nós buscamos equiparar isso, como está sendo feito em diversas outras cidades do país e também estados brasileiros. São Paulo, por exemplo, tanto o estado de São Paulo quanto a cidade de São Paulo, nem precisaram passar agora por essa modernização da legislação, porque nunca houve a restrição, nunca houve a obrigatoriedade da implementação de portas giratórias em qualquer tipo de agência bancária. E não é o fato que nós estamos tratando aqui, estamos tratando especificamente com relação a essas agências de relacionamento. E com relação à geração de emprego e renda, Stout, isso é muito importante colocar também. Deixa eu só, vereador, para ouvir os dois, claro, né? Então, deixa eu primeiro ouvir o argumento também dos bancários, representados aqui pela Priscila. Qual é a preocupação de vocês, Priscila? Por que vocês pedem o veto desse projeto aprovado pelos vereadores? Entendem que tem aí uma brecha para desobrigar o uso da porta, inclusive naqueles bancos que têm circulação de dinheiro, tem caixa fazendo pagamentos e recebendo dinheiro? Exatamente, Stout. A nossa questão quanto às agências que têm numerário, que o projeto de lei, como está escrito, coloca que as agências que têm o plano de segurança aprovado pela Polícia Federal. Essas agências são as que têm numerário, que têm caixa, mas o plano de segurança, ele não obriga a porta giratória porque ele é baseado numa lei federal. Então, a lei federal, ela não exige a porta giratória, ela exige algum item de detecção, até mesmo aquelas raquetes. Então, a gente vê, né, que isso é uma fragilização muito grande para essas agências. A gente já sabe porque nós tratamos, né, com os banqueiros e que há um interesse, né, em retirar as portas. Por quê? Tirando as portas, tira-se também os vigilantes. Então, quando o vereador fala da modernização e da digitalização dos processos do banco, sim, é real, mas os criminosos também se modernizam. Então, os crimes virtuais, porque o funcionário bancário, ele tem acesso a fazer as movimentações dentro da agência. Então, mesmo as agências de lojas a qual o vereador se refere, é possível fazer transferência de numerário. E, como ele citou em São Paulo, já existe essa questão desses crimes, né, onde o ladrão entra na agência, coloca os funcionários sob a ameaça de arma de fogo e obriga a fazer transferências. Então, assim, a nossa preocupação justamente é esse desconhecimento dessa rotina de banco, e nós conversamos com vários vereadores, né, que votaram a favor, esclarecendo que tem toda essa questão de valores digitais, né, virtuais, que podem ser movimentados mesmo nas agências que não têm numerário. E como o vereador falou, as agências que têm os caixas eletrônicos antes da porta giratória, elas estão em desacordo com a lei municipal. Né, a porta deveria ser antes dos caixas eletrônicos. E o nosso dever, né, nós fazemos as denúncias na prefeitura, mas existe todo o processo burocrático e existem as ressalvas e recursos, então acaba se estendendo essa situação que leva essa ideia de normalidade, como se isso fosse normal, aceitável e tivesse dentro da lei, não está. Né? Então, flexibilizar a lei nesse sentido de fragilizar a proteção, nós não estamos falando só de bancários, nós estamos falando de bancários, clientes e todos os outros ramos que trabalham dentro de uma agência bancária, inclusive os vigilantes. Então, essa possibilidade dos bancos tirarem a porta, não sejamos ingênuos, se houver a possibilidade de tirar, vai ser retirado. Já existem hoje agências que trabalham sem porta e sem vigilante, colocando todos sobre um risco muito grande, tanto dos clientes, né, que estão dentro das agências e que são vítimas de pequenos furtos e situações constrangedoras e desagradáveis dentro da agência, porque o funcionário está trabalhando. Ele não tem essa condição de garantir um ambiente estável dentro da agência. Priscila, então, a questão da forma... Qual é o ponto do texto da lei que vocês entendem que abre uma brecha para outras agências também, que têm inclusive circulação de dinheiro, possam tirar a porta giratória? É porque ela excetua as agências que têm o plano de segurança da Polícia Federal. A questão é que a gente não pode basear no plano de segurança porque as portas não são item obrigatório do plano de segurança. É essa questão que a gente levanta, porque da forma como está escrito, né, coloca que as agências que têm plano de segurança se excetuam, mas né, elas se excetuam, se elas forem retiradas dessa obrigatoriedade,
ela não tem obrigatoriedade de ter no plano de segurança. É essa questão que a gente levanta. E isso não ficou claro realmente para os vereadores, a gente conversou com alguns, né, estamos tentando conversar com todos. Então, esses detalhes que são da rotina de dentro do banco não é de conhecimento de todos. Então, o que a gente pede é o veto do prefeito para que essa discussão possa ser feita com mais fôlego, né, na Câmara de Vereadores. Nós estamos indo, né, nas plenárias para conseguir conversar com os vereadores, mas conseguir chegar em todos e fazer essa discussão assim de forma mais tranquila e que todos possam entender os nossos argumentos é bem importante. Então, esse é o nosso pedido para o prefeito vetar, para que a gente possa fazer essa discussão com mais calma na Câmara de Vereadores. Vereador Ramiro Rosário, esse ponto aí que os bancários entendem que abre uma brecha para flexibilização ou desobrigatoriedade das portas giratórias em todas as agências, qual é o seu entendimento? O meu entendimento é o que está muito claro na lei. Com todo respeito à Priscila, eu vejo que talvez os sindicatos devessem investir mais recursos, mais dinheiro num bom jurídico do que em propaganda que aterroriza, na verdade, a população, inclusive com sons de tiros, como se essa fosse uma lei de insegurança, como se essa fosse uma lei que fosse trazer assaltos generalizados nos bancos em Porto Alegre, o que é um completo absurdo. A lei está muito clara, ela coloca que o mesmo... Veja bem, a norma federal que a Priscila cita... Hoje, a Polícia Federal ela já poderia autorizar que não houvesse portas giratórias em agências bancárias. Nossa lei, buscando justamente deixar isto com muita transparência, e eu não seria nunca irresponsável aqui em criar uma lei que pudesse colocar a população de Porto Alegre em risco, né? Ela deixa clara que todas as agências que tiverem a exceptuação ali, que não precisarem mais colocar a porta giratória porque não lidam com cofre, com numerário, elas têm que ter, sim, o relatório de segurança aprovado da Polícia Federal. Então, não há essa flexibilização, como está dizendo a Priscila, pelo contrário, a lei deixa muito clara que a Polícia Federal, mesmo quando a agência se encaixar dentro do perfil de que não precise de porta giratória, ela deverá, sim, ter ali toda a fundamentação da Polícia Federal, os demais itens de segurança, como vigilância permanente, também itens que possam ali elevar a segurança do cliente. O fato é que assaltos a banco vêm caindo vertiginosamente no estado do Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos. Porém, tu deves lembrar muito bem que nós tivemos um pico de assalto a banco no ano de 2016 e 2017. Vocês lembram como estava o estado do Rio Grande do Sul em matéria de segurança naquele período? E nós tivemos aí um aumento muito grande de assaltos em agências bancárias. E aí eu faço a pergunta, naquele período se retirou portas giratórias? Foi por isso que aumentou os assaltos a banco? Se retirou as portas giratórias e aumentou? É claro que não. O fato é que portas giratórias, elas, de forma geral, como bem disse a Priscila, o crime se moderniza, o crime utiliza de outros instrumentos, infelizmente, para poder realizar as suas ações, e as portas giratórias não são um limitador, não são elas que, em última instância, farão com que tenha um assalto a um banco ou não. Nós vivenciamos naquele período o que a própria Rádio Gaúcha chamava de cangaço do século XXI. Nós tínhamos cidades inteiras sitiadas, cidades inteiras com reféns, cidadãos se transformando em reféns nas ruas, e os bancos tinham portas giratórias. Então não é Deixa eu perguntar para a Priscila. É o fato principal aqui que se coloca. Sobre esse ponto. Priscila, a porta giratória é uma segurança para quem trabalha, para quem vai a um banco, cliente também? Evidente, Stauch. As portas giratórias, quando o vereador fala que existem outros crimes, sim, os crimes precisaram se tornar muito mais complexos, porque entrar numa agência bancária não é fácil. A porta, no momento que ela detecta o metal, ela trava. Então, ela impede a entrada. De fato, ela é o item mais importante de segurança porque barra na entrada. Todos os outros itens, alarme, o vigilante, o que se pode fazer para colocar a restabilidade no dinheiro, isso tudo é importante, mas a porta é o principal porque é o primeiro item de defesa da agência. E essa questão de complexidade, de modernização dos assaltos, nós não podemos retroceder.
eles se modernizaram porque foi necessário. O que a gente não pode é abrir as portas para que os bandidos possam entrar nas agências armados. E isso já acontece nessas agências loja. E é essa a nossa narrativa. É preciso não simplificar e flexibilizar a segurança, mas sim intensificar. Porque justamente os crimes diminuíram porque se dificultou o acesso às agências com arma de fogo. Então, sim, os crimes precisaram se complexar muito mais. Então, nós entendemos que flexibilizar para quem isso beneficia somente o banco, que reduz seu custo, mas custo com aporte com vigilante. Eu ressalto, vereador, nós em Porto Alegre já temos agências que não têm porte e não têm vigilante. Então, essa questão de dar a possibilidade para os bancos escolherem se querem ou não sejamos ingênuos, os bancos vão optar por reduzir custos sim. Agora, em detrimento de quem? Do trabalhador, da população que está ali, dos comerciantes que são o entorno de uma agência bancária. Então, é preciso ver com muita clareza que não se trata apenas da agência bancária e dos seus funcionários lá dentro. Existe todo um contexto que os bancos estão inseridos. Então, assim, essa função de falar em modernizar é preciso muito cuidado, porque a gente está modernizando para quem? Como eu comentei, só, vereadores, como eu comentei, está nas mãos do prefeito agora, né? Ele tem até o dia 20 de março. A gente tem mais 1 minuto para cada um de vocês, então, com os argumentos. Qual para o senhor, né, as considerações finais, seus argumentos, por que o prefeito precisa ou deve sancionar esse projeto aprovado pelos vereadores? Vereador Ramiro Rosário. Primeiro, colocar aqui, Stout, veja uma palavra que a Priscila utilizou representando o sindicato: narrativa. De fato, o que eles estão aqui levantando é uma narrativa. Eu lido com a prática, com fatos. Nós temos hoje mais de 1.500 unidades de negócios, essas agências, como eu mencionei no início, espalhadas pelo país. Sabe quantos assaltos teve nessas agências, Stout? Nenhum. Esses são os dados da Federação dos Bancos Brasileira. Nenhum assalto registrado nas agências de relacionamento, nas agências que não lidam com numerário, ou seja, a circulação de grandes quantias de dinheiro. E reforço aqui, essa lei que nós aprovamos e que será sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, ela não retira a obrigatoriedade de portas giratórias nas agências bancárias tradicionais, como nós conhecemos, que são as agências que lidam com grande circulação de dinheiro. Não, essas agências continuarão tendo portas giratórias. Nós estamos flexibilizando justamente para que venham novos modelos, novas agências para Porto Alegre, gerando emprego e renda, e não apenas para os bancários. Não apenas para os bancários. Quando a gente fala em abrir uma nova unidade, tem muitas outras pessoas de outras cadeias produtivas que acabam circulando para fazer isso. Obrigado, muito obrigado. Priscila Aguirres, 1 minuto também para considerações finais e os argumentos pedindo que o prefeito vete o projeto aprovado pelos vereadores. Nós pedimos que o prefeito vete esse projeto pelo seguinte: os bancos hoje eles não abrem agências, eles fecham agências, eles estão nessa contramão. Então, não amplia empregos em Porto Alegre. Segundo, como está escrito o projeto, ele deixa margem para interpretações e a gente não pode deixar margem quando se trata de segurança. Esse projeto ele não foi explicado para os vereadores nos seus detalhes, então a gente precisa de mais tempo para poder conversar com os vereadores. Esse projeto correu a toque de caixa, sem discussão com ninguém, da categoria tanto dos vigilantes quanto dos bancários e mesmo a população. Então a gente pede para o prefeito vetar esse projeto para que a gente possa ter esse tempo de esclarecimento desses detalhes que não são de conhecimento dos vereadores e até mesmo do prefeito, quando nos recebeu. Então, essa ligação de modernizar vai favorecer somente os bancos, não a população. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso, esclarecer os detalhes desse projeto e a gente pede o veto também. Obrigado. Priscila, muito obrigado, um bom dia. Obrigada. Ramiro Rosário, vereador do PSDB, e Priscila Aguirres, diretora do Sindicato dos Bancários, o Sindibancários, e FETRAF-RS, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras. Obrigado, vereador. Muito obrigado, Stout. Quem tiver qualquer dúvida, me procure nas redes sociais que a gente explica o que o sindicato aí está tentando distorcer. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Priscila. E assim a gente traz as duas vozes, os argumentos contrários, as visões diferentes em relação ao mesmo tema que já teve uma aprovação pelos vereadores e agora está nas mãos do prefeito.